O presidente Trump já anunciou um tarifaço. Está contra o Brasil. O Brasil tem que reagir. É tomar lá da cá. Numa grande guerra comercial. Devemos dialogar em pé de igualdade. Comemorando a taxação de 10%. Trata-se de uma jabuticaba brasileira. Quem defende os interesses brasileiros... A tarifa do Brasil ficou tão baixa. Ou prefere vestir o boné do Trump... Mesmo com o Lula chamando o Trump de fascista. Ou continuar a pirraça da obstrução por causa da anistia. E a Janja mandando o Elon Musk se... Esse dinheiro vai ajudar e vai ajudar muito. O socorro à região atingida. Nosso povo está sofrendo. O governo só descobriu agora. Continuaremos em obstrução. Uma obstrução equivocada. Como assim? Despesas imprevisíveis. Quando a gente não decide aqui, o Supremo Tribunal Federal decide do outro lado. A Amazônia está em chamas desde o começo do governo Lula. O plenário da Câmara começou a semana enfrentando obstrução por parte da bancada do PL. O partido exige que seja pautado o projeto prevendo anistia aos atos de vandalismo na sede dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Apesar da obstrução, no entanto, os deputados aprovaram a medida provisória que libera crédito de quase R$ 1 bilhão para 7 ministérios. A maior parte deste montante será destinada ao seguro-defeso, que é um auxílio voltado a pescadores profissionais artesanais, mas também contempla ações de enfrentamento aos efeitos da seca e dos incêndios florestais no Pantanal e na Amazônia. A MP iria vencer no dia seguinte e por isso foi aprovada na mesma noite também pelo Senado, tendo seguido para a promulgação. Essa medida provisória vence hoje, portanto deverá ser votada aqui na Câmara e no Senado. Como o tema é meritório e só faltam 130 milhões serem empenhados e é questão das queimadas, eu entendo que nós deveremos votar contra o requerimento a favor da matéria. A pauta, o governo a todo momento fica apresentando cartazes para chamar a atenção quando por trás passa a mão no bolso do brasileiro. Passa a mão no trabalho alheio, seja com mais impostos, seja com mais inflação, seja como prejudicando a vida do trabalhador, dando insegurança jurídica também. Enquanto isso for continuado e não minimamente consertado, nós continuaremos em obstrução. Convenhamos, nós temos que decidir qual é a pauta que você vai fazer obstrução parlamentar. Quando você decide fazer obstrução parlamentar numa pauta contra o país, é uma obstrução equivocada, com todo respeito. Este é um projeto que trata, uma medida provisória que trata da abertura de crédito suplementar, dentre outros não empenhados na área da saúde e na área da questão das condições climáticas, que quando a gente não decide aqui, o Supremo Tribunal Federal decide do outro lado. Com relação a essa matéria, presidente, há um reconhecimento de que, em função da demora do orçamento, de demandas como as enchentes e a questão das queimadas, é preciso de organizar a nível de legislativo um apoiamento. A Federação Pessoal Rede jamais poderia votar contra recursos adicionais para o combate à criminalidade, para a saúde pública, para os nossos trabalhadores da pesca, contra uma série de iniciativas de dotação orçamentária urgentes. A gente está falando de crédito extraordinário. Crédito extraordinário é para despesa que o governo não prevê. E a gente já está vivendo nas piores marcas de incêndios e de queimadas há 2 anos. E o governo só descobriu agora que vai precisar de dinheiro para isso. Veja só, a gente teve um aumento de 506% nos focos de incêndio no Pantanal. A gente está, em setembro do ano passado, com o maior número de queimadas desde 2010.
Mais do que isso, a ministra Marina Silva vivia criticando o governo anterior e, nesse ponto, com razão, de não ter instalado o Comitê sobre Políticas Climáticas. O que o governo Lula fez até agora com esse comitê? Absolutamente nada. Essa matéria é fundamental para ser votada hoje, porque nós temos 100 bilhões que vão para a Amazônia Legal, para inclusive prevenir todos os efeitos de uma das mudanças climáticas. Nós não podemos desrespeitar o povo da Amazônia Legal e impedir que este crédito ele se consolide. Esta medida provisória mostra somente como esse Congresso, se aprovar essa medida provisória, é fraco, é frouxo, por uma razão muito simples. STF mandou, canetou para ajudar o governo Lula e está todo mundo batendo continência para esse absurdo aqui. R$1 bilhão que, de uma maneira fingida, de uma maneira cínica, está sendo creditado para o governo, um crédito extraordinário. 90% já está empenhado e, pasmem os senhores, a maior parte vai para um auxílio-defesa, que eu não estou discutindo o mérito, mas isso tem que ser suportado no orçamento do Ministério da Defesa, da Pesca e da Agricultura. Nós vimos agora há pouco, usando da legítimo instrumento da obstrução, e é um legítimo instrumento, a extrema-direita bolsonarista, tentando atrapalhar o socorro à região atingida por secas e incêndios. E aí, temos que entrar sim no mérito da questão. Tentam atrapalhar a garantia de salvar vidas, de evitar e combater os desastres socioambientais que acontecem. Hoje estava aqui o presidente do Banco Central tentando se justificar por que aumenta tanto os juros do nosso país. E a consequência disso é que o nosso povo está sofrendo. E ele vem hoje, por meio de uma medida provisória, tentar gastos extraordinários para combater algo que ele já mostrou que não sabe fazer, que as queimadas da Amazônia aumentaram como nunca. É evidente que nós estamos a favor dessa medida provisória. Nós estamos falando aqui de valores necessários para combater incêndios, que são, infelizmente, uma chaga do país, diante de uma lógica predatória que desmata as nossas florestas e os nossos biomas. Nós estamos falando de verbas para recompor as políticas socioambientais e, obviamente, nós somos a favor disso. Como assim? Despesas imprevisíveis. A Amazônia está em chamas desde o começo do governo Lula. Nós estamos vendo o Pantanal com recorde de incêndios desde o começo desse desgoverno. Está aumentando cada vez mais os incêndios, as queimadas, e agora eles querem falar que é imprevisível. Pelo contrário, isso é totalmente previsível. E agora querem abrir R$1 bilhão de crédito extraordinário, um cheque em branco. Eu tenho certeza que os colegas deputados e as colegas deputadas vão votar a favor dessa medida provisória, porque da mesma forma como aprovamos de forma majoritária as medidas provisórias em favor do Rio Grande do Sul, vamos aprovar também em favor do Norte e Centro-Oeste do nosso Brasil. Certamente todos aqui têm concordância que é preciso que nós façamos um grande esforço para que tenhamos a agropecuária, para que tenhamos o meio ambiente, para que tenhamos uma situação favorável. E esse dinheiro vai ajudar e vai ajudar muito. Nós precisamos desses recursos que a medida provisória prevê, de praticamente R$1 bilhão. Dinheiro, verba, exatamente para socorrer esse flagelo, combater as queimadas, combater as enchentes, combater as secas, combater esses eventos climáticos severos que estão acontecendo no país, mas de uma maneira muito especial no meu querido amado estado, o Rio Grande do Sul. Chega de aprovar dinheiro para o governo, esse desgoverno que não envia o dinheiro. Está pedindo agora R$1 bilhão, quando não pagou ainda o que deve ao Rio Grande do Sul para acabar com a calamidade pública que nós vivemos ainda. Nós vivemos ainda, sim, intensamente as enchentes.
e vem pedir um crédito de 1 bilhão, quando ainda não investiram o suficiente no Rio Grande do Sul. Quero saber, você que está me ouvindo em casa, se alguém está lhe devendo, você vai dar crédito? E esse governo está devendo ao povo brasileiro. A gente está votando, presidente, apenas um recurso de 100 milhões. Portanto, a maior parte do recurso já foi usada. E, portanto, a gente está aqui fazendo frente àquilo que eles tanto administram, tanto querem, que é o chamado Dia do Fogo. O Dia do Fogo não vai acontecer mais, porque tem recurso para a gente enfrentar a questão climática. A gente está falando de recursos para enfrentar a emergência climática. E é impressionante como tem uma turma que quer impedir que esses recursos cheguem em lugares que a gente tem calor extremo, que a gente tem chuvas num curto espaço de tempo com enchentes. É a turma do negacionismo, que é a mesma turma que também não gosta do meio ambiente, não gosta da democracia. Abrir crédito extra para esse governo, senhor presidente. O governo que tem os juros nas alturas, rombo fiscal como nunca. O governo que penaliza o agro e a produção de alimentos. O governo que tem um desvio claro no pé de meia. Quem poderia imaginar? Não há sentido paralisar uma pauta, votações importantes, em cima de um projeto de anistia que, além de tudo, é inconstitucional. Então disseram aqui, vamos votar essa semana. Não votaram. Disseram aqui, vamos obstruir a pauta. Não obstruíram. Essa medida provisória de hoje era muito importante. Crédito para o Pantanal, para a região amazônica, para pescadores, para as pessoas que foram prejudicadas por incêndios. O Senado vai votar agora. Na quarta-feira, o PL voltou a obstruir em prol da anistia ao 8 de janeiro, mas não conseguiu barrar o avanço da pauta. Com isso, a Câmara aprovou proposta que autoriza o Poder Executivo a adotar medidas de reciprocidade no comércio exterior, frente a países ou blocos econômicos que impuserem restrições às exportações brasileiras. De autoria do Senado, que aprovou o projeto por 70 votos a 0, a matéria agora segue para a sanção do presidente Lula. Durante a sessão, repercutiu na tribuna a notícia do chamado tarifaço, anunciado naquela mesma tarde pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A partir de agora, 59 países estarão sujeitos ao tarifaço norte-americano e a alíquota a ser imposta às exportações brasileiras será de 10%. Não entendemos o porquê da obstrução na data de hoje, numa matéria que simplesmente autoriza o governo brasileiro a agir de maneira recíproca contra qualquer país que nos ataque com algum tipo de barreira tarifária ou alguma medida semelhante. Essa matéria de extrema relevância se insere num contexto global onde todas as nações, todos os países estão preocupados com a nova conjuntura criada por iniciativas que começam lá com o presidente Trump. Então é fundamental que o nosso país tenha essa proteção. A nossa orientação será obstrução, é um tema complexo que até tem prós e contra, mas o resumo da ópera é que esse cheque em branco ao atual governo para tomar atitudes genéricas, que não é específico ao que está sendo tratado nos Estados Unidos, é algo extremamente complicado e com consequências imprevisíveis. Um projeto que une o Brasil, dizendo que na hora que for feito qualquer movimento contrário ao Brasil, o Brasil tem que reagir de maneira unida. E também entendendo que o tratamento que qualquer nação do mundo quiser despender ao povo brasileiro é o tratamento que o Brasil deve reciprocamente ter. Esse exemplo dado pelo Senado, votando unanimemente pela reciprocidade contra qualquer, não só contra os Estados Unidos, contra qualquer país que agir de forma abrupta e de forma inconsequente nos tratados do GATT, nos tratados da OMC, nos tratados comerciais todos e gerar para o Brasil prejuízos com taxações inadequadas. Não é um salvo-conduto para esse desgoverno, que não merece de nós, o maior partido da oposição, nenhum cheque em branco. Mas nós estamos aqui porque o agronegócio brasileiro, a FPA, que inclusive está aqui com o seu presidente, Pedro Lupion,
tem no PL todo o nosso apoio. Deixa muito claro como presidente da FPA, mas mais como isso, como deputado federal, nosso posicionamento extremamente claro de maioria dos membros da FPA em relação à anistia. Não cabe a nós da FPA furar qualquer bloqueio de um momento tão importante para o Brasil. O líder do PL sobe à tribuna e diz: nós defendemos o agro. Mas por que estão com kit de obstrução? Isso aqui é kit de obstrução. Estão atrasando. Volto a dizer, um relatório da senadora Tereza Cristina, que foi aprovado por unanimidade. Agora é hora de saber quem defende os interesses brasileiros ou prefere vestir o boné do Trump ou continuar a pirraça da obstrução por causa da anistia. É hora de responsabilidade. Trata-se de uma jabuticaba brasileira? Não. Esse instrumento que permite o país reagir quando medidas unilaterais contra ele são adotadas, que permite ao país responder quando transgressão a acordos comerciais são feitos, é algo que constitui a lei de coerção da União Europeia, que nesse instante debate como aprofundar as medidas que são adotadas por aquele bloco econômico. A mesmo dispositivo integra a lei comercial americana, aprovada pelo Congresso Nacional, e há lá, no Congresso americano, uma proposta tramitando que endurece medidas de igual teor lá nos Estados Unidos. Protege o Brasil nas relações comerciais com o mundo. E é importante dizer que na hora que qualquer país quiser interferir ou alterar as relações diplomáticas e comerciais com o Brasil, esse projeto, ele permite que o governo brasileiro possa agir e estabelecer os enfrentamentos necessários. Avançar nessa negociação agora para suprir a União Europeia de produtos brasileiros diante desse tarifaço pode ser uma oportunidade. E essa oportunidade precisa ser aproveitada pelo Brasil nesse novo momento de reorganização geopolítica do mundo. Esse projeto, ele protege a indústria brasileira, ele protege o emprego, ele protege a soberania, ele protege o patriotismo de uma nação que é independente, que tem uma Constituição e que não pode ficar a rebote de decisões externas. Aqui não deveria de ter discussão de divisão partidária. O Senado votou por unanimidade. O interesse da nação está acima dos interesses pessoais. É preciso deixar claro, quem está ao lado de Trump hoje está contra a indústria nacional, está contra o salário dos brasileiros, está contra o Brasil. Quem é patriota não quer adiar essa matéria, quem é patriota defende a nossa economia e a indústria nacional. A mineração será muito prejudicada, o agro, a indústria, se nós não aprovarmos esse projeto que é fundamental para a soberania do país, para a competitividade dos nossos produtos, que o Brasil é um gigante, tanto do agro como da mineração, e a indústria precisa que o parlamento não falte nesse momento de dinamização, baratear os alimentos e dinamizar o emprego. Essas medidas que o presidente Trump tem tomado têm sido no sentido de desestabilizar o mundo, porque ele se elegeu vendendo ódio, dividindo a sociedade e produzindo medo, lá no país dele e agora em todo o mundo, para deixar todo mundo refém do poderio militar e do poderio que ele tem por conta da impressão do dólar e ser a moeda que lastreia os negócios no planeta. O que a oposição quer que a gente faça? Fique parado diante disso ou dê ao presidente Lula e à nossa diplomacia as ferramentas necessárias para impor medidas que protejam nossa economia? Olha que curioso! Saiu agora que o Donald Trump decidiu que a tarifa sobre o Brasil será de apenas 10%, enquanto a média de todos os países ficou em 40%. E sabe por quê, queridos colegas, que a tarifa do Brasil ficou
tão baixa, mesmo com o Lula chamando o Trump de fascista e a Janja mandando o Elon Musk se... Sabe por quê? Porque outro Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora lutando pelo Brasil. E agora vem outra mentira. Ah, foi Eduardo Bolsonaro que conseguiu isso nos Estados Unidos. Que a nossa taxa, a nossa tarifa de importação lá nos Estados Unidos fosse de apenas 10%. 10% é muito. E nós não podemos aceitar 10%. O Brasil tem que ter medidas de negociação e, eventualmente, de resposta a essa taxa de 10%. E quero dizer, senhores, não foi só o Brasil que teve 10%, não. Foi o Chile, do esquerdista Boric, foi a Grã-Bretanha, do governo de esquerda trabalhista, foi o Paquistão, foi a Turquia, do Erdogan, todos eles também tiveram 10%. Eles retalham determinado produto do Brasil? Nós podemos quebrar patentes de um fármaco, por exemplo, mostrando soberania, mostrando dignidade, mostrando que o Brasil não é subserviente, mostrando altivez, unindo o povo brasileiro para enfrentar os interesses do Trump, como aconteceu no México, diante das ameaças, como aconteceu no Canadá, como aconteceu na resposta altiva do Petro em relação aos imigrantes colombianos. Eu pergunto, São Paulo, que vai ser tão prejudicado, alguém ouviu uma palavra do governador Tarcísio dizendo que o Trump está prejudicando a economia brasileira? Não, silencia, porque eles não são patriotas brasileiros. Eles talvez estão com dor, porque o Trump, que quer anexar a Groenlândia, ainda não anexou o Brasil. Tenhamos bom senso, tenhamos sensatez, tenhamos compreensão e análise mais acurada desse tarifaço. A reciprocidade é uma necessidade e se Trump estabelece 10% para alguns produtos brasileiros, não é favor algum, até porque ele precisa compensar alumínio, aço, até café, que os Estados Unidos recebem de outros países. Gente, a gente compra deles e eles pagam 2,7% de imposto. E quando a gente vai vender para eles, eles querem cobrar 10% de imposto. E olha que os Estados Unidos é hoje o país que lidera as compras de produtos brasileiros com maior valor agregado. Essa casa, a Câmara dos Deputados, tem que aprovar a lei da reciprocidade. É tomar lá da cá. Cobrou da gente, nós temos que cobrar de volta. Defender o Brasil, a nossa produção. O mundo está de ponta cabeça. A economia mundial, com as ações do presidente Trump nas relações comerciais internacionais, acabou transformando numa grande guerra comercial. A guerra, mas não é mais a guerra com armas, com canhões, com aviões. É uma guerra comercial de tarifas, importação e exportação. E a grande pergunta, o Brasil está preparado para enfrentar esse desafio? Sim, nós temos um arcabouço jurídico legal bom para fazer a defesa comercial do nosso país. Tanto que o Brasil é um campeão de vitória na Organização Mundial de Comércio. O Brasil não deve se achar um país melhor do que nenhum outro país do mundo, mas também não pode, pelo nosso tamanho, pela nossa importância geopolítica, não pode se submeter a interesses de nenhuma outra nação. Devemos dialogar em pé de igualdade, e aqui estão as salvaguardas para que o Brasil garanta os seus interesses, os interesses do seu povo, a nossa soberania política, econômica e comercial. Nós estamos atendendo um pedido do agro e também na visão da brasilidade de que nós precisamos de fazer acontecer esta votação
Precisamos de fazer acontecer este momento, porque isso vai ser um ganho, inclusive para as bolsas de valores, para a nossa economia, para as questões futuras. O Trump tem um projeto de construir uma dominação internacional em que os países que comercializam produtos, como é o caso, inclusive, que eu quero destacar, produtos tão importantes como o aço de Minas Gerais, precisamos dizer também o impacto para o café que é exportado, são produtos importantíssimos e que representam a cultura, a força do Brasil. O que o Trump quer fazer é que nós praticamente doemos esses produtos para os Estados Unidos. Tem gente aqui comemorando a taxação de 10%. Eles não entendem que os Estados Unidos é pobre, não. Eles estão debaixo do acordo de Bretton Woods. Eles é que rotam a maquininha do dólar. Eles são um país rico que exploram mundialmente. E não o contrário. E não o contrário, como eles quiseram dizer. Hoje o Trump inicia o discurso dele dizendo que hoje é o dia da libertação dos Estados Unidos da exploração. E os bolsonaristas aqui estão fazendo sim, senhor, a isso. Nós temos uma ameaça das grandes potências. A União Europeia ameaça impor barreiras ditas ambientais, mas que, na verdade, visam prejudicar o agronegócio. O presidente Trump já anunciou um tarifaço, inclusive prejudicando o Brasil. Portanto, nós precisamos ter instrumentos de salvaguarda, instrumentos de negociação e, se for o caso, até mesmo de retaliação. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma data que vai muito além do calendário. E ela nos convoca a uma escuta, a empatia, ao compromisso da inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. O autismo não é uma condição única, é um espectro amplo que se manifesta de diversas formas e em cada indivíduo de uma forma diferente, vamos assim dizer. Por isso nós precisamos falar das políticas públicas de inclusão para garantir que essas pessoas, essas crianças com autismo, fiquem à margem da sociedade, por falta de compreensão da sociedade